Então, como dito nas aulas passadas, hoje a gente vai, em linhas gerais, conhecer características de povos de origem tupi, certo? Que a gente já viu no mapa anteriormente, por exemplo, que eles se estabelecem no litoral brasileiro, tá? Tem bastante tupi no Nordeste, tá? E são povos que a gente tem a existência deles até hoje, né? Isso é importante de ser lembrado, né? Você tem povos de origem tupi até hoje. Bom, o que a arqueologia diz sobre o começo dessa história? Que os tupis devem ter chegado por aqui cerca de 5.000 anos atrás, tá? E desde o começo, como você está vendo aqui na setinha, você tem um ideário, né, que é meio que a cara das tribos nativas, né, dos índios, das populações indígenas, essa ideia de que as sociedades elas são igualitárias, que eu falei um pouquinho no finalzinho da última aula, né? Essa ideia, mais do que igualitárias, crianças, é uma ideia de que todos são importantes na tribo. Porque quando você fala sociedade igualitária, você imagina que todo mundo é igualzinho, 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 mas não é bem assim. Tá? Por exemplo, você tem atividades que só os homens fazem, você tem atividade que só as mulheres fazem. Tá? Eu acho que é até mais amplo do que esse conceito de igualitários. Tá? Agora, numa tribo, as decisões elas são tomadas de forma coletiva, tá? Democraticamente, ok? Tá? Isso, então, já dá um pouco da ideia do que se fala desse igualitarismo. Outra coisa que eu falei na última aula e que você não pode perder de vista, a gente fala de uma terra que é sagrada para esses povos, que é uma terra que você não vê a ideia da propriedade privada, ou a terra ser minha ou a terra ser do Enzo. Não tem nada disso. A terra é de todo mundo, beleza? Tá? Você não pode perder isso de vista, tá? Quando a gente fala de povos nativos, né, principalmente no Brasil, essas características, na medida do possível, elas perduram até hoje, tá? Isso é muito interessante. Agora, por que há tarefas diferentes para homens e há tarefas diferentes para mulheres? E aqui cabe, né, aquele relato de que nós não estamos sendo machistas nisso. É evidente que, fisiologicamente, o homem ele é mais forte do que a mulher, certo? Não há nenhum machismo nessa contestação. Tá? Justamente por causa disso, atividades de caça, de pesca, de guerra, vai ficar por conta de quem? Dos homens. Ok? Em contrapartida, olha a importância das mulheres nas tribos indígenas brasileiras antes de Cabral. São elas as responsáveis pela agricultura da região. São elas que vão plantar e são elas que vão colher. Certo? E aí vem mais um aspecto legal dos povos de origem tupi, né? Eles são, de fato, nômades, eles têm caça, eles têm pesca, mas eles também têm a ideia de agricultura. O principal produto deles é a mandioca, tá? Que inclusive você tem uma lenda legal lá do manioca, né? Que depois no futuro a gente conta essa historinha de novo, tá? Então a sociedade ela é igualitária, mas cada sexo tem a sua importância, tá? E no caso das mulheres da agricultura, isso é bem evidente, isso é bem interessante também, tá? E vou até mais longe, hein? Há estudos aí que dizem que os homens lá nas tribos são bem folgados, viu? Porque eles caçam, aí voltam, aí deitam na rede, e a mulherada trabalhando pacas, tá? Mas você tem um convívio em harmonia nesse aspecto, tá? Nesse espectro, tá? É importante você ter isso na cabeça. Bom, qual é o design dessas aldeias? As aldeias tupis, elas não são grandes, tá? Não são grandes porque você vai ver em algum lugar aqui, os tupis têm um pressuposto um tanto nômade, né, de viver, um jeito meio de
eles se fixam, mas eles já pensam que um dia eles vão embora, tá? Principalmente porque eles trabalham com a questão da caça e da pesca também. Então, as aldeias não são grandes. A aldeia, ela é pequena, ela é cercada por uma paliçada. Paliçadas são madeiras que você coloca tipo uma cerca mesmo, protegendo a região. E dentro nessa aldeia você tem 4 moradias, tá? E você tem uma praça central. Essas moradias também não são grandes, tá? E o que é interessante, isso acontece até hoje, que nas casas que também são chamadas de malocas, você não tem só a minha família, você tem a minha família, a família do Enzo, a família do Vitor, tá? Quantas famílias couberem nessa maloca, tá? É, é interessante esse tipo de arrumação que você tem social, tá? Essa praça é onde acontecem os eventos religiosos, tá? Onde acontecem os jogos, onde acontecem os momentos de confraternização, onde acontecem as decisões que precisam ser tomadas para o desenvolvimento da tribo e por aí vai. Tá? Agora, isso aqui é importante. As aldeias tupis, elas não estão lá para sempre. Por quê? Então, vamos dar um parênteses, vamos para a religião. Qual é a graça da religião? A religião dos tupis, como você já sabe, ela é politeísta. Ponto final. Tá? A quem eles cultuam? Eles cultuam espíritos e forças da natureza. O único Deus que eu conheço é o Tupã, que, se não me engano, é o Deus da floresta. Tá? Mas você tem algumas outras divindades nessa brincadeira. Tá? Agora, no imaginário da mitologia dos povos tupis, você tem a crença de que existe a famosa terra sem mal. E essa terra sem mal, que para nós católicos seria tipo um paraíso, pode ser, tá? Essa terra sem mal, que em tupi se chama Guajupiá, é um local sagrado e que, olha que doido, ele pode ser acessado por gente viva, tá? Então, o Pietro está lá na tribo tupi dele, e aí ele vai lá e ele encontra Guajupiá. Ele pode chegar lá e ficar, tá? Só que tem que encontrar. Não é um local que está aí para todo mundo ver, tá? Só que qual é a graça de Guajupiá? Quando o Pietro chegar lá, ele vai ver também que os mortos, que os antepassados dos tupis estão vivendo nessa região, tá? Então, aí você vai poder ter contato com o mundo dos mortos também, tá? Então, essa é a mitologia dos caras. Por isso, as aldeias não são permanentes, porque vira e mexe, os caras resolvem, vamos lá procurar Guajupiá. Aí eles procuram Guajupiá, tá? Que é a famosa terra sem mal. Terra sem mal, gente, você tem que entender que os povos nativos no Brasil, eles não são, bonzinhos. Não, eles têm treta toda hora com todo mundo. Faz parte das culturas dessa região. Eles são povos extremamente guerreiros, tá? Tanto isso é real que eles adaptaram do ponto de vista religioso o que é o prisioneiro de guerra. Então vamos lá. Estou lá eu e o Bruno Salgado numa guerra. Minha tribo contra a tribo dele. Eu ganhei do Bruno Salgado. Ganhei. Então, o Bruno Salgado não foi morto por mim na batalha. O Bruno Salgado é um prisioneiro de guerra. Aí, olha só que legal que vai acontecer. O Bruno Salgado vai ser muito bem tratado, sabiam disso? Eu vou ceder a minha mulher para dormir com ele, eu vou dar bebida para ele, eu vou dar comida para ele. Ele vai ser muito bem tratado, sim, senhor. Eu não vou dar uns tapas na orelha dele, não. Mas, professor, ele é um prisioneiro. Não tem problema. Mas por que eu estou fazendo isso? Ainda mais se o Bruno Salgado for daqueles guerreiros que tem uma fama gigantesca. Quanto maior a fama, melhor será o tratamento que o Bruno terá na minha tribo. Por quê, caras? Porque vai chegar na semana do ritual. Ah, semana do ritual. Aí depende da tribo, tá? Não é toda tribo que vai comer o Bruno do mesmo jeito, né? A gente pode pegar o Bruno e esquentar o Bruno vivo
né, cozinhar o Bruno vivo, a gente pode matar antes, cortar os pedacinhos do Bruno e botar lá na panela e fazer uma sopa de Bruno. A gente pode pegar só o coração, a gente pode comer o cérebro. O cérebro eu não aconselho, tá? Porque comer cérebro de humanos assim, desse jeito, dá problema no seu cérebro, tá? Por que eu estou falando isso? Porque você tem a antropofagia como prática dessas tribos indígenas. A antropofagia, antropo é ser humano, fagia é comer, comer o ser humano, literalmente mesmo, tá? Não estou fazendo piada, né? A gente vai botar o Bruno no panelão lá e vai comer o Bruno inteiro, tá? Isso aí é o famoso canibalismo, que você tem em tribos tupis. Todas as tribos, as que estão mais no interior, com certeza. As do litoral, principalmente depois do contato com o homem branco, essa prática de canibalismo ela foi deixada de lado, porque ela não é muito cristã, né? Mas, crianças, por que a gente comeu o Bruno salgado? Porque ele é salgado. Tá bom. Além disso, por que a gente comeu o Bruno? Porque o Bruno era um guerreiro muito poderoso. E aí, o que eu quero ao comer o Bruno? Eu estou fazendo o quê? Eu estou comendo o poder dele. Eu estou assimilando o poder dele, tá? Isso é muito interessante. É um jeito de ver a vida, né? É um jeito que os caras têm, tá? E todos esses rituais religiosos, você tem a figura do pajé, tá? Que quase sempre é provavelmente um dos caras mais velhos da tribo, tá? Ele não é o cacique, mas ele é o pajé, tá? E o que ele faz? Ele interpreta a vontade dos deuses e ele cura os doentes com aqueles chazinhos da hora que a mamãe, que o papai, que o vovô, que a vovó fazem pra gente até hoje, tá? Então é interessante, aqui nessas setinhas, o Pro está dando linhas gerais dos povos de origem tupi. É óbvio que cada tribo, criança, vai ter a sua particularidade. Vocês entenderam? Tá? Aqui, o que o Pro quis é te dar, assim como ele vai fazer com o Macro-G na próxima aula, uma visão geral, né, do pensamento dos tupis, né, do jeito que os tupis viviam antes de Cabral chegar, tá? Antes dos portugueses chegarem. Agora, você não tem um sistema de escrita dos povos tupi, não se encontrou nada até hoje, não se tem. E aí, como é que se faz para contar as histórias? Como é que se faz para preservar a memória? A partir daquilo que a gente viu, né, o ano passado, quando a gente aprendeu o que era história, a partir da utilização dos relatos orais, né? Então, as reuniões na praça, elas são importantes, porque os mais velhos vão ensinar para os mais novos tudo. O que é guajupiá, como é que se pesca, como é que se planta, qual é a ideia da cura, o que querem os deuses, por que a gente come o outro, como funciona isso, blá, 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 blá. Tudo bem? Outra coisa que não está na setinha, mas que é muito curiosa, o Bruno virou, como é que fala? O Bruno virou prisioneiro de guerra, né? Esse danado, né? O Bruno é meu prisioneiro, ok? Tudo bem? Aí o Bruno resolve fugir. E você acha que o Bruno vai ser muito bem recebido na tribo dele, né? Aí nada. Ele vai ser mal recebido e ele vai ser visto como um covarde. Como assim, Pro? O Bruno foge e vira covarde? É melhor o Bruno ser comido? Louco, né? Tá? Então eu aconselho o Bruno a não voltar para a tribo dele se ele fugir. Porque isso é tipo uma falta de respeito mesmo, né? Eu venci o Bruno de forma justa. Portanto, eu tenho. Isso é mitologia, né? É o jeito que os caras pensam. Então, eu vou comer o Bruno porque eu venci o Bruno. Então, eu tenho o direito de pegar o coração dele e assimilar todo aquele poder que ele tem, né? Tomar para mim. Então, se o Bruno fugir, dependendo da tribo, olha, ele não fica vivo na tribo dele, não. É uma vergonha para a tribo. Doido isso, né? Mas é legal. É um jeito de pensar a vida. Certo, crianças?